Bom dia a todos e todas. Nesse sentido de atender a nossa solicitação acerca da discussão que podemos fazer coletivamente sobre um texto e que a gente tenha condições de, pensando o texto, dar continuidade com novas especulações, imaginações, eu gostaria de trazer para a reflexão nesse tempo a educação física escolar, no contexto do PIBID, cartas pedagógicas entre situações limites e netos viagens. Este artigo foi escrito na ocasião do Seminide, que é um seminário integrado na articulação das produções desenvolvidas no interior do PIBID, na UPE. E foi um dos trabalhos desenvolvido na parceria com a Débora Chayane, a o Kennedy Santana, a Ana Cristina Bernardino e eu. Os dois primeiros estudantes, a Ana Cristina, ela foi professora supervisora. A educação física escolar PIBID diz respeito a um trabalho que foi desenvolvido ao longo de 16 semanas e que durante esse processo nós trabalhamos a prática pedagógica no chão da escola. Nós desenvolvemos ali reflexões com estudantes e professores vinculados a subprojetos que nós conseguimos elaborar para o cotidiano das práticas. Isso relacionando a educação física ao universo escolar. Portanto, o que estava em nossa intenção central era refletir na formação inicial com estudantes da ESEF-UPE as práticas pedagógicas. Aqui nós atuamos com uma proposição que está inscrita hoje nos chamados metodologias ativas, a partir da pedagogia emancipadora do professor Paulo Régolo Neves Freire. Essa perspectiva, ela traz à tona uma educação problematizadora, desafiadora, com que professores e estudantes eles interagem coletivamente no contexto da aprendizagem e ensino. Essa relação ensino-aprendizagem, aprendizagem-ensino, parte da prerrogativa que Paulo Freire defendia de que todo o processo de aprendizagem ela é consequência de uma relação de sujeito, de pessoas que interagindo com o mundo se reconhecem sujeito de conhecimento, sujeito histórico e sujeito de cultura. Essa perspectiva que está inscrita nesse projeto PIBID foi influenciado, portanto, por um canal de comunicação que pretendíamos desenvolver na totalidade dos 18 meses em que nós iríamos estabelecer canais de comunicação entre estudantes e estudantes da formação docente, vinculados à ESEF, a mim como professor, a professoras relacionadas pelo programa das escolas públicas, e que a gente pudesse trabalhar metodologicamente as aprendizagens, os saberes constituídos pelas cartas pedagógicas. Quando nós colocamos a ideia de que teria um vínculo entre a pedagogia, o ensino, a aprendizagem, com as situações limites e neto viáveis, nós estamos dizendo, e aí é interessante a abertura da leitura da Pedagogia do Oprimido, que Paulo Freire escreveu e foi publicado pela primeira vez no final dos anos 70, essa dimensão está implícita
na provocação do diálogo enquanto prática da liberdade. Essa lógica de trazer o diálogo ajuda-nos a entender que só é possível o diálogo verdadeiro na medida que as pessoas se reconhecendo sujeitas nesse processo de ensino-aprendizagem, elas fazem a partir de uma situação limite. A situação limite aqui é proposição da ideia de que nós encontramos na realidade, nas relações de que participamos, os nossos temas centrais, aquilo que ele vai chamar de temas geradores, que vai provocar a palavra geradora, a escrita geradora, o pensamento que se transforma nas práticas que exercemos. Então, as situações limites, elas são fundamentais porque ela diz respeito da maneira como, naquele momento do tempo, enquanto tempo histórico, nós conseguimos captar a ideia de problemas, né? Os problemas que vão ser desafiadores. De outro lado, os inéditos viáveis, que é a maneira com que nós acumulamos ao longo da história conhecimentos, e esses conhecimentos interagem na solução dos problemas, aqueles desafios que nós deparamos. Esse artigo, portanto, é uma condição deste contexto. E ele vai refletir a partir de um momento do PIBID que foi delimitado pelas expectativas com que os estudantes e professores alimentaram a sua inscrição no programa e a sua dedicação aos 18 meses de trabalho com as escolas. Então, nós estamos aqui utilizando as cartas pedagógicas, que elas dizem respeito ao resgate da palavra escrita com o próprio punho e uma folha em papel em branco e uma esferográfica, em que nós registramos emoções, sentimentos, ideias, e a partir daí façamos uma reflexão crítica do que nós captamos da realidade. Então, é um convite a todos e a todas a buscarem diferentes metodologias num tempo em que a gente lida diretamente com as questões do cotidiano da aprendizagem, né? Nossos limites e nossas possibilidades. Então, fica um convite para a leitura do texto e para uma discussão acerca dessa temática, deixando claro que foi um trabalho desenvolvido a várias mãos e que passou por uma experiência que nós testemunhamos como pessoas situadas na prática pedagógica. Portanto, fica o convite e que possamos então entender esse processo criativo, inovador, com que nós podemos testemunhar, nos provocar, escrevendo mais uma maneira crítica e muito singular de dizermos aquilo que nós entendemos, pensamos, problematizamos no mundo, com o mundo e com outras pessoas. Bem-vindo à Educação Física Escolar, PIBID, Cartas Pedagógicas entre Situações Limites e Inéditos Viáveis. Universidade de Pernambuco, o conhecimento a serviço da vida.